nesse momento nós temos 50 pessoas ao vivo ali conosco no YouTube, né? Então, já quero deixar aberto para todas elas. Qualquer dúvida, né? Nós vamos começar aqui uma conversa mesmo entre amigos, né? Como somos, mas qualquer dúvida em relação algo que ela falou, é isso mesmo, ou eu penso assim, fique à vontade, né? Para interagir. E aí, exatamente, a ideia da live é justamente para isso, né? Para que a gente tenha esse feedback aí. Mas vamos lá, Larissa, falando do nosso tema, né? Do cérebro na adolescência e da juventude. A primeira pergunta que eu queria começar qual a diferença do Edson, que agora está com seus 36, para aquele Edson que estava lá no ensino médio, em relação ao cérebro dele? Não estava já com essas formações, eu já me sentia tão dono de mim e tão independente, tão adulto. E fala um pouco para mim, então, para a gente começar sobre isso, assim, para a gente conversar sobre isso. Nessa fase, o que tem diferente do que tem hoje? Seu cérebro não é o mesmo, tenho certeza disso. Ele passou por um processo intenso de maturidade e a adolescência e a juventude. Vamos usar a palavra adolescente, porque cerebralmente falando, ele é um período fundamental e crucial, onde que, vamos dizer que assim, é uma etapa-chave da vida. Quem pular a adolescência vai deixar de estar tendo formação cerebral. Então, a principal diferença, física, química e estrutural, só isso. Quer dizer, tudo diferente. É tudo diferente. Então, quando a gente fala um pouquinho dessa maturidade cerebral, eu não estou dizendo só de escolhas. Ele não tem maturidade para escolher um curso superior. Ele não tem maturidade, né, para dirigir um carro. Eu não estou dizendo disso, não. Estou falando corporalmente também. Então, tem várias coisas envolvidas nesse processo. E é bem diferente. É diferente para quem está convivendo com adolescente, com jovem. É diferente para quem está nessa fase. Vamos dizer que é osso. É uma fase cerebralmente osso. É osso mesmo. E trazendo nesse sentido de que é diferente, assim, porque pensando como colégio, acho que tem a questão de, será que eu tenho todas as aptidões, né, no sentido de todas as possibilidades para de fato aprender tudo aquilo que eu sou demandado, né, pensando até no sentido de um vestibular da vida, e como que funciona essa assimilação, por exemplo, a minha forma de assimilar agora e a assimilação do cérebro de um adolescente? Em questão potencial, é a fase que tem maior potencialidade. Da fase da vida, a fase de maior potencialidade cerebral é essa. Mas também é a fase de maior vulnerabilidade. Então, é uma briga constante entre razão e emoção. É o período que a gente ganha mais conexão neural, mas também é o período que a gente mais perde outras conexões neurais. Então, os circuitos dessa fase da adolescência, da juventude, eles estão sendo reestruturados. Então, vamos imaginar um exemplo aqui. Um aluno que não tira uma nota esperada, ou que não passa no vestibular. Naturalmente, pela idade dele, vai gerar um desespero por muitos incontroláveis. Uns choram, outros ficam revoltados, outros gritam, né? Cada um com sua forma de ter esse desespero. E esse desespero, deixa eu ver que minha luz baixou aqui, espera um minutinho. E esse desespero, ficou muito escuro? Espera um pouquinho. Não, tá legal. Meu ring light caiu aqui, não sei o que houve. Não, mas tá. Tá. Então, esse desespero, que é o conflito com o colega da sala de aula, que às vezes é a mudança de colégio, que é uma paquera mal sucedida, o cérebro dele ele não reage como um cérebro de adulto, uma maturidade, ele não tem uma estrutura neural para que ele consiga prever o que vai acontecer, ele não consegue planejar esse futuro, esse não passar com ação. E aí que vem o professor, o colégio, a coordenação, os pais, dando os caminhos para ele. Como ele não experimentou outros caminhos ainda e tudo é novidade, realmente ele fica meio perdido. Então, o que a gente sabe, e a gente sempre indica, neurologicamente falando, é que esse adolescente, esse jovem,
ele tenha uma atenção específica, para que quando houver as situações, né? Por exemplo, perdeu o episódio de uma série favorita. Ai, aí o pai vira. Ai, isso não é problema na sua vida, isso é um problema. Você nem sabe o que é problema. Para ele, isso é um grande problema. Porque ele está ainda num processo de conexão neural para tudo que ele experimenta. Então, ele tem muito potencial de experimentar, mas ele também é muito vulnerável, tanto emocionalmente, quanto quimicamente, quanto fisicamente estrutural. Estou falando de cérebro, estou falando nem de corpo. Então, por isso que às vezes ele tem altos e baixos. Às vezes ele está num rendimento intenso, de repente um episódio na casa dele desestrutura ele. Ele está num rendimento intenso e uma sequência de exercícios que ele fez e não deu certo, ou ele não aprendeu, já desestrutura ele. E aí vem nós, educadores, pais, fazendo essa intermediação, e é esperado isso do adolescente, é esperado isso do jovem. Porque esse cérebro que está se reestruturando, que está construindo a maturidade cerebral, ele tem um período de menos mielina. Então, vamos pensar no neurônio. Tem as bainhas de mielina que aumentam a velocidade de raciocínio. Essa mielinização, principalmente na área do cérebro, que é a testa, que é a área pré-frontal, que vai ser responsável por planejar, por imaginar o futuro, por ter ação, até o comportamento emocional, o comportamento de atitudes, ele só vai se formar, mielinizar, após os 20 anos. Então, ele começa a formação ali. Então, olha o que a gente tem. Olha por que o adolescente sente tanto cansaço. É um cansaço cerebral, um cansaço físico. Porque ele tem muitas transformações acontecendo num período da vida dele. Tanto cognitivo, então o aprendizado está mudando a estrutura cerebral, não é igual quando ele era criança. Ele tem um ouvido mais seletivo, ele ouve o que ele quer, porque ele já está aprendendo a fazer as escolhas. Socialmente, ele já começa a ter a competência social que ele não tinha antes, que é ele querer aceitar, estar em qual grupo ele está. Quer dizer, ele já não aceita mais qualquer coisa. E aí ele também tem uma competência que antes ele não tinha tão elaborada, que é a competência emocional. Então, essas transformações cerebrais, a competência cognitiva, a competência social e a competência emocional, faz com que os bilhões de neurônios estejam tendo uma modificação na sua estrutura, no seu axônio, nos neurotransmissores que eles liberam. Então, o que a gente diz que muito fácil a gente percebe a mudança corporal na puberdade, né? Pelos, presença de voz alterada, alteração de suor, cresce demais, voz fina, voz grossa, tudo isso é visível. Mas a gente esquecemos mesmo, porque a gente poucas vezes falamos sobre isso, de entender que existe uma mudança mais importante do que essa, que é a mudança cerebral. Essa mudança cerebral tem como diretor-geral desse espetáculo o bendito hipotálamo, uma região muito pequena no cérebro, que fica no diencéfalo, comandando sono, sede, fome, temperatura corporal, mas também o hipotálamo avisa o córtex frontal, avisa o sistema límbico emocional e o sistema hormonal endócrino. Então, olha só, tem um diretor para tudo isso. E esse hipotálamo é o grande comandante. Por isso que a gente percebe que essa falta de mielina, e é isso que a neurociência estudou nesse tempo, essa falta de mielina, como a gente tem no adulto, leva ao adolescente ter esse comportamento jovem típico da fase deles. Que hora tá tudo bom, hora ele já não gostou mais, hora ele não sabe se ele abraça ou se ele bate, né? Se ele fala dócil ou se ele fica mais agressivo em palavras, porque esse hipotálamo está controlando todo o corpo. Então, você imagina o cansaço que é isso do corpo? Seus adolescentes, seus jovens dormem às vezes em aula, Edson? Acaba, claro, não dormindo pela até
pelo combinado que nós fazemos, mas que eu falo para os adolescentes, eu falo assim, gente, você tem que entender que, claro, na sala de aula não é um lugar de dormir, mas eu não posso impedir o teu organismo de sentir sonolência. Então, eu falo para eles, né, se você precisar e perceber, dar uma saída para lavar o rosto, tá tudo bem, né? No sentido exatamente de entendendo que é uma fase, como você disse, são tantas transformações e sempre demandando tanta energia, e a gente que estuda, né, um pouco eu, no caso, um pouquinho que seja de neurociência, a gente sabe quanto de energia é demandado na fase que nós estamos, por exemplo, quanto mais na questão da adolescência, né? Então, assim, uma não é central... quer, né? Não é porque ele quer, ele pode até estar fazendo todo o esforço dos combinados entre vocês, mas tem horas que é mais forte, a gente fala, ó, vai lá lavar o rosto, recomeça de novo, ó, o que está acontecendo? Não está cuidando da alimentação, o corpo pede mais comida, pede mais sono, pede mais água, ele está numa fase muito difícil realmente. Então, você imagina que nós temos esse hipotálamo, né, que ele tem ali, vamos colocar 1,5 centímetros por 2, ele é um triângulo assim dentro do cérebro, e ele vai estar controlando tudo que for vegetativo, sede, sono, fome, temperatura corporal. A gente comentou na outra live, mas eu vou voltar a dizer. Eles têm frio, tá calor, eles estão de blusa, eles estão devendo sono, né? Porque eles estão com alteração hormonal acontecendo no pico de 24 horas. Eles têm necessidade biológica de comer mais ou ficar mais tempo distante de uma refeição da outra. Também tem essa questão. Tem a questão do sono, que aumenta em 30%. Isso é questão vegetativa. Aí, o outro controle que esse hipotálamo faz é a questão endócrina. Então, a gente sabe que existem os picos hormonais e a fase onde os hormônios sexuais estão mais exacerbados é nessa fase. Então, por isso, existe uma demanda funcional, química do cérebro para manter isso equilibrado. Aí, muitos vão ter espinhas, né? Vão ter alteração até de textura de cabelo, vão apresentar um cheiro característico. É uma fase do cérebro entender e equilibrar tudo que está acontecendo, mas leva um tempo. Aí tem o controle comportamental, que é o comportamento. Ele está começando a ter a autonomia mais direcionada, ele vai permitindo se arriscar mais que ele não fazia quando era criança. Então, literalmente, ele não é um adulto e não é uma criança. Ele é uma fase pré-adulto, mas que não tem a capacidade emocional e comportamental de um adulto. E aí o controle emocional, que é o que pega muito nessa fase. Para o hipotálamo dar conta disso tudo, ele conta com a hipófise, uma ervilhinha, uma bolinha que faz parte também do diencéfalo. E a hipófise faz o quê? Ela é, podemos dizer, uma das mais importantes estruturas do cérebro para o desenvolvimento cerebral. Ela que vai dar o equilíbrio. Então, a fase da adolescência é uma fase de tudo ser equilibrada agora, para dar a sequência de uma vida adulta boa, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Olha como isso é sério. Então, o adolescente que uma diminuição grande, para quê? Para lapidar, é a poda neural. Então, estamos lapidando os neurônios. Então, nessa fase em que ele vai matando o neurônio, adequando a substância cinzenta de neurônio, porque diminuiu a substância cinzenta, nós vamos ter o que a gente chama de reestruturação cerebral. E essa reestruturação cerebral acaba afetando as nossas trocas de ideias. Que a hora que você quer falar a sua ideia, você não sabe falar, você discute. Por isso que existe muita discussão entre pais e filhos, porque eles não conseguem se posicionar ainda de uma maneira equilibrada, como se espera. E aí os pais também entram Eu tenho um adolescente em casa, então eu posso dizer, né, que eu estou... Tem autoridade científica e pessoal, como mãe, né? Eu falava que antes de ter um adolescente em casa é uma história, depois que a gente tem realmente, a gente começa a ter um olhar um pouco mais delicado. Então é isso. Não é que ele se expressou mal, não era essa a intenção, não consegue se expressar diferente. Então, sabe esse conflito? Tipo assim, eu não gostei disso, mas ele não sabe falar, eu não gostei disso. Por que você fez isso? É assim.
Porque essa modificação na quantidade de neurotransmissores, na conexão entre neurotransmissores, nos corpos celulares mesmo, e até na velocidade de comunicação. Por isso que muitos acham que o adolescente é preguiçoso, é lerdo. Não é. É que o corpo e o cérebro estão reagindo, é muita energia. Eu falo que se fosse um adolescente, a mudança cerebral aos 50 anos, a gente morreria, não aguentaria. Porque é muito desgaste. Eu acho, Larissa, que isso é muito legal e eu espero de coração que os pais depois tenham acesso a essa conversa, né? Porque, assim, nós tratamos, claro, sempre dentro do nosso máximo, o adolescente, o jovem aqui dentro da escola, com muita seriedade, e o escutamos sempre tentando entender exatamente essas particularidades, porque como você mesmo disse, é tão engraçado porque você descrevendo, me parecia meio que algo impossível, assim, no sentido de, para a gente conseguir se colocar no lugar do adolescente, pensar que ele está dando conta de toda a infância dele naquele momento, ele está assimilando tudo aquilo, porque muitas coisas ele viveu, mas é na adolescência que ele vai refletir e até, às vezes, ali vasculhando, achar, por exemplo, algumas situações de trauma, algumas situações que para ele era indiferente naquele momento, mas agora ele percebe que não era normal, né, por exemplo. E, ao mesmo tempo, com essa demanda que nós temos do período do ensino médio pré-vestibular, né, poxa, dê o seu melhor, né, e aí é o que eu falo que para mim é sempre um cuidado do aluno não associar a nota que ele tem, eu acho isso muito cruel, né? No sentido, assim, de, como você disse, como é uma fase de muitas transformações e no sentido emocional, às vezes, de fragilidade, a gente percebe que o adolescente acaba associando-se o seu valor de vida com o valor de nota nas disciplinas, né? O que eu acho muito perigoso e a gente tem que trabalhar muito com isso. E, ao mesmo tempo, associar exatamente, tá, mas e agora? E eu estou saindo, termino o colégio e vou começar a minha vida. E agora, o que eu vou ser? Né? O que eu quero? Que curso eu vou fazer? Qual vai ser a carreira da minha vida? Ou seja, assim, explodiu, né? Aquela imagenzinha que a gente tem no teclado do celular, daquele cérebro explodindo. Porque exatamente, essa demanda do passado, presente e futuro, no momento de muita transformação, né? E eu acho que a gente também pode dizer que os pais esqueceram de quando eles foram adolescentes, eles acham que eles não deram e não viveram isso e viveram também. De repente, eles falavam menos sobre isso, não podiam explorar isso para outras pessoas, e também a gente não tinha neurociência sabendo sobre isso, tá? Isso é muito recente, é coisa de 15 anos para cá. Mas não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. É o que você está falando. É a demanda do colégio, a demanda física, emocional, corporal, os relacionamentos, as paqueras que, em função dos hormônios sexuais, elas também estão a todo vapor. É uma mudança grande. É uma transição, para alguns mais suave, para outros nem tanto. E, além disso, uma pressão dele com ele mesmo. E aí, nessa fase, o Edson, que nos chama mais atenção em tudo, e a gente pode deixar isso para um outro bate-papo, que é a autoestima. Que nesse todo o processo de maturidade cerebral, que vai envolver o lobo frontal, tem duas coisas, assim, vamos dizer, os dois grandes carros de domínio dessa maturidade cerebral, que chama autoconhecimento e autoestima. Quem não tem esses dois, que nada mais é do que tudo que foi a sua vida até ali, vai se ver uma adolescência mais fragilizada, mais vulnerável ainda. Por isso é muito potencial, e eu brinquei que a gente viver isso aos 50 anos, nosso corpo não aguentaria, é igual febre em adulto e febre em criança. A criança tem febre, ela sai pulando 5 minutos depois que passou a febre. O adulto fica morto na cama, não aguentando. É isso, é um desgaste diferente. Então, eu tenho menos substância cinzenta e mais branca. Mudança na quantidade de neurônios, na comunicação entre eles e na velocidade de comunicação. Quer dizer, não é pouca coisa, o negócio é osso, como eles gostam de dizer. E é interessante, eu estava vendo... Além disso, tem o corpo, né? Além disso, tem o corpo.
Exatamente. E é interessante, né, isso que você falou. Eu estava vendo uma pesquisa, até de uma professora da Unifesp, e ela falando sobre como, quanto maior o nosso vocabulário emocional, né? Até eu escutei uma expressão de um outro professor nesse fim de semana estudando sobre isso. Maior o nosso letramento emocional, maior as nossas capacidades de controle sobre as emoções. Eu vi que falava sobre um estudo, um artigo justamente. Então, o que eu quero dizer com isso? A importância que nós temos enquanto instituição de ensino de trazer, e claro, agora com a questão do novo ensino médio, né? Uma dos trabalhos, dos itinerários formativos é a questão da inteligência emocional, para quem ainda não sabe, né? Que nós vamos começar a partir do ano que vem, mas, enfim, nós, em outro momento, trazemos mais sobre isso, justamente para quê? Para desenvolver essa inteligência emocional e como você disse... Sim, sim, isso, exatamente. As próprias emoções, né? Eu não preciso sorrir o tempo todo, mas eu preciso aprender a lidar com a minha tristeza, com a raiva e tudo mais, né? Exatamente. Porque, por exemplo, até... muito tempo, e a gente vê hoje assim, ó, isso até para os pais que vão assistir depois, as pesquisas demonstram que os adultos deprimidos de hoje, os adultos que hoje são deprimidos, que são medicados, ou que têm ansiedade crônica e também são medicados, são adultos que não digeriram bem as emoções durante a infância e a adolescência. Ou porque não puderam falar, eram reprimidos, ou porque não puderam experimentar emoções. Sabe robozinho? Tá sol, tá chovendo, tá assim, robô. Não expressa a emoção, não coloca para fora, e eles são os que são. E é o que a gente vê hoje, né? Quantos medicados porque tiveram essa repressão demais ou uma liberdade demais emocional. Então, é o equilíbrio. E sabe, Edson, que eu queria dizer uma coisa que é bem importante quando a gente pensa nessa mudança corporal, no físico, né? E vai crescendo. Então, vai crescendo perna, vai crescendo braço, vai crescendo massa muscular, só que o mapa cerebral do corpo ainda não está crescendo, ele não acompanha. Por isso que ele é meio estrambelhado, que ele cai, que ele tropeça, que ele resbala as coisas. O meu adolescente, a gente tira sarro. É difícil uma coisa não cair da mão dele. É difícil ele servir um copo e não derrubar. A gente brinca. Mas é por quê? Porque, assim, é meio orangotango mesmo, sabe? Membros muito longos. E o cérebro não está acompanhando, ele leva um tempo. Porque o lobo parietal, que é aqui em cima no cérebro, internamente os núcleos da base que estão responsáveis por essa questão motora, estão buscando essa nova organização. Aí eles vão identificando com quanto o corpo foi crescendo, porque ele tem estruturas neuromusculares, né, neurotendinose, ele vai entendendo que o corpo está acontecendo e vai mostrando para o cérebro a nova identidade, o novo corpo. Então, é um processo que leva um tempo, mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Para quem teve uma infância com uma carga de esporte legal, fazia uma atividade física, ele passa mais desapercebido. Ou aqueles que têm uma grande extensão articular só são mais estrambelhados ainda, tá? Então, assim, essa é uma condição que a gente vê bastante. Ele não faz nada certo, não põe nada no lugar, a letra tá feia. É uma fase, porque ainda para o cérebro, o mapa cerebral não acompanhou o corpo. O corpo cresce muito rápido. Legal. Tem 2 perguntas ali, uma eu vou responder, né? E a outra eu passo para você, tá? O Luciano ali comentou sobre a questão da tristeza, uma experiência minha, assim, né? Eu faço psicoterapia e gosto sempre de falar, até para desmistificar um pouco o assunto, né? Faz 3 anos que eu sou acompanhado pelo Everton dos Santos, da minha vida. E aí perguntaram ali, né, a questão da tristeza é ruim, né? Raiva, sentimentos. Primeiro, minha sugestão, assista divertidamente. Eu acho que é uma animação que deixa claro muitas coisas. Segundo, né, eu estava passando por umas fases meio difíceis e assim, e aí numa das sessões o Everton falou, olha, você está deprimido e isso é bom. E é engraçado porque, em geral, a gente não escuta isso, né? E ele falou, por que é bom? Porque nessa fase deprimida que você olha para dentro
e que você vai colocar algumas coisas no lugar. Porque se você tivesse numa fase de, tá tudo bem, de euforia, você estaria olhando para fora, vendo o seu entorno e não daria atenção para aquilo que demanda atenção. Então, né, o estar deprimido, que é diferente do estado depressivo, né? O estar deprimido é no sentido ali temporário, restrito para um momento, exatamente, para um momento específico. Então, é bom justamente por quê? Porque tinha que dar conta de algumas coisas, né? Então, e claro, mas tudo isso entra na inteligência emocional. De eu saber que, poxa, eu tô assim, mas faz parte da transição. Então, né? E, de novo, aí voltamos... Eu me permito, isso. Mas para o jovem adolescente isso não é tão simples, ele precisa estar monitorado para isso. Sim, Quanto sim. importante para essa pergunta é entender se eu estou triste ou estou frustrado com algo que não deu certo. E que bom que eu me frustrei. Não é para dar certo o tempo todo, para eu aprender realmente a lidar com ela. Mas o adolescente ele tende a ter esses momentos de introspecção, de recolhimento. Então, o que acontece? O sistema de recompensa no cérebro, que acontece numa estrutura chamada de núcleo accumbens, o accumensis, ele registra o prazer. A função dessa região no cérebro é registrar os prazeres da vida. Prazer em comer um chocolate, prazer em estar aqui batendo um papo, prazer de sentir o cheiro da chuva, tudo que for prazer para você. De tomar o banho do jeito que você gosta, né? E na fase da adolescência e juventude, a gente fala que ele está no embotamento. Então, ele está aflorando esse sentimento, essa estrutura cerebral que leva à recompensa. Por quê? Porque nessa fase em que a maioria dos que estão ouvindo aqui estão, a dopamina está muito baixa. Então, é natural que eles tenham dificuldade de sentir esse prazer. Então, durante a adolescência, como está estruturando também a área do prazer e recompensa, a gente tem uma queda da dopamina. Consequentemente, o que se usa, o que vocês, naturalmente, jovens, adolescentes, buscam fazer? Novo jogo, novas amizades, mudar o quarto, decorar o quarto diferente, não querem mais usar a roupa que usavam antes dessa adolescência, não querem mais que o papaizinho e a mamãezinha ficam chamando de algumas formas, querem se sentir mais adultos, para sentir prazer, né? Para liberar mais dopamina. Então, é uma transição. Então, ele começa com novo apelo musical, gosta de outras músicas, quer explicitar isso por meio do cabelo, por meio da tatuagem, por meio do piercing. Isso é uma maneira de você estar lidando com esse seu cérebro. E aí, por isso que a conversa com os pais vão direcionar, isso é muito importante, né? Para não haver arrependimento depois. E nesse mesmo momento que esse núcleo accumbens no cérebro está buscando o sistema de recompensa, ele está, junto com o lobo frontal, aprendendo a dar atenção para coisas que ele não dava. Por exemplo, movimentos sociais, observação política, estruturação de gostos musicais. Então, ele começa a ter maior mobilidade, ele começa a prestar atenção em coisas que criança não presta, então ele mobiliza-se mais, socializa-se mais e ele é mais crítico. E aí você imagina, o pai tinha até meses atrás uma criança que era criança, né? E de repente que começa a querer pontuar, querer dar sua opinião. Gente, em época de política que a gente ouve de pais e filhos jovens brigando por diversidade, nada mais é do que o cérebro entrando nesse processo. A gente tem que ter muito cuidado, porque vai passar essa fase e depois vem uma fase mais tranquila. Só que essa fase mais tranquila, Edson, é depois dos 25 anos, tá? É o que eu sempre gosto de dizer para os pais. O processo de maturidade, ele não vai acabar com 18 nem com 21. A gente gosta de dizer que é 25 e 30 anos. Então, o cérebro, ele é muito sábio. Ele regula a solução de problemas de desafio. Só que, durante a adolescência e juventude, é uma estrutura que está reestruturando. Tem mais uma pergunta? Eu vou fazer a pergunta do Caleb ali para você, e acho interessante, né? Porque, em relação ao que você falou, eu lembrei, assim, eu sempre tive muita proximidade com o meu pai, né? E eu sempre brincava
quando criança, que ele era o meu herói, assim. Eu não tinha super-herói no sentido de super-herói da Marvel, era meu pai, né? Sempre foi. E eu lembro, e hoje é fácil falar sobre isso, mas eu lembro na adolescência que houve um rompimento disso, assim, que eu achava que eu fazia as coisas melhores do que ele, né? Que eu achava que ele não era tão bom assim. E eu percebo hoje, é muito claro, assim, que esse rompimento foi justamente para estabelecer o que o Edson era, né? E que depois eu voltei, que você falou, depois ele dos 25, muito engraçado, né, você falando sobre isso, eu voltei a olhar para ele com outros olhos, justamente de, nossa, ele é o cara mesmo. Por quê? Porque aí não precisava mais, né? Não precisava mais, de certa forma, de achar que eu era mais e aí por isso ele tinha que ser menos, né? Mas como você disse, faz parte de dar conta de tudo isso, né? Eu acho que é importante tanto os adolescentes quanto os pais também, né, entenderem isso. Eu acho que é importante. Mas vamos lá, vou para a pergunta. É do Caleb, é um aluno nosso aqui do Colégio Nobel, tá? E ele perguntou assim, ó, tá aqui. Existem cérebros que demoram muito mais tempo ou muito menos tempo para se desenvolver, mesmo na adolescência? Ou isso depende mais da questão social do que natural? Existem cérebros que demoram mais, sim. Existem cérebros mais imaturos. Então, existe no cérebro, eu ia falar sobre isso agora, a pergunta então já vai falar o assunto que eu ia trabalhar. Existem os neurônios espelhos no nosso cérebro. São neurônios que foram descobertos na última década, que eles copiam ação e comportamento. Copiam mesmo. Sem a gente perceber, eles estão copiando o outro. Então, se você está vendo um filme, você começa a sentir o que a pessoa está expressando. Se você vê uma pegadinha, você vê, você sente. Você vê uma criança caindo, você vai, ai, antes dela. Isso é neurônio espelho. E é legal, só abrindo um parênteses aí, que eu vi um estudo sobre essa questão do neurônio espelho em chimpanzés, né? Isso aí, então chimpanzés sofrendo ou sentindo alguma coisa e outros chimpanzés assistindo, tendo exatamente a mesma reação por causa desse neurônio espelho, né? O início dos estudos de neurônio espelho foram com eles mesmos, né? Legal. Então, por exemplo, assim, o fato da gente estar uma conversa muito leve, agradável, e não rígida e séria, a gente está sorrindo e falando, os nossos neurônios já entenderam. Então, a gente segue nesse fluxo. De repente, se eu fosse muito séria, muito incisiva, você ficaria assim também, automaticamente. Então, o auge do neurônio espelho é na adolescência. Então, o adolescente, ele busca imitação, ele busca criar mecanismos de cópia. Por isso que ele gosta de grupo, por isso que ele gosta dos amigos, por isso que ele não quer copiar o pai que é velho, né? No caso, para ele, é esse pensamento. Então, alguns cérebros estão copiando comportamentos também imaturos. A gente também tem adultos bastante imaturos, adultos bastante dependentes de outros, né? Então, esses cérebros que às vezes demoram mais para amadurecer, estão numa convivência de pessoas que também não são maduras, ou são inconsequentes, ou são extremamente medrosas, desequilibradas, e ele acaba imitando. Ele gera-se mais insegurança. Poucos são os cérebros que têm algum tipo de patologia que demorou para desenvolver, mas existe, e bastante, as adolescentes que já foram uma criança pré-adolescente, né? Por exemplo, primeiro filho, segundo filho. Quem tem irmãos vai saber disso. Eu tenho um adolescente de quase 13 e um filho de 8. Meu 8 anos, ele está pulando a fase de criança porque ele quer imitar o irmão que está na frente. Então, ele já amadureceu mais rápido. Na sala de aula, ele é muito mais maduro. Inclusive, em conversa com a coordenação pedagógica, ele falou, olha, ele é o único que tem irmão mais velho. Todos não têm irmão, ou ele é o mais velho. Então, na maturidade cerebral, essa imitação, essa conversa faz muita diferença. Então, quem teve irmão, naturalmente, se não foi temporão, tá? Porque o temporão geralmente é mimado por todo mundo. Ele geralmente vai puxando, ele vai copiando o irmão. Então, ele pula, ele amadurece mais rápido. Meninas são mais maduras do que os meninos, porque fisiologicamente o corpo e os hormônios estão um pouco mais acelerados, mas isso não tem problema nenhum, tá? É tudo dentro da naturalidade.
Uma outra coisa que é importante nessa pergunta dele, que é uma pergunta bastante interessante, é que ainda em desenvolvimento cerebral, do lobo frontal, que é ter a atitude, controlar os impulsos, os pensamentos, planejamentos, ele está se desenvolvendo até os 30 anos de idade. Então, algumas pessoas vão ser mais rápidas para planejar, para ter ação. E como que eu acelero isso? Quando a gente tem uma infância e uma adolescência, com estímulos certos, que é o livro, é o colégio que me incentiva, além da sala de aula, a criar, que é aquilo que me coloca desafio, que é quando eu tenho que tomar algumas atitudes, mesmo que sejam simples, sem consultar outra pessoa. Né? Às vezes, atitude de escola mesmo, tem que decidir ali, e você não pode ligar para a escola para decidir. Então, isso tudo faz diferença. E a autonomia, que é dada pelos pais desde criança, e a autonomia que ele se mantém na adolescência, porque ele não gerou inseguranças tão gritantes, e aí ele acaba amadurecendo mais rápido. Eu fui uma jovem muito madura. Eu sempre falo, eu não me lembro da minha adolescência com algumas crises, não lembro mesmo, porque eu amadureci muito cedo. Imagina, entrei na faculdade com 17 anos, mas eu morava fora desde os 16. E com 21 anos estava fazendo mestrado na USP, dando aula no ensino superior. Então, não tive muita chance. Só que eram esses estilos. Até a parte artística, a parte cultural, os filmes, eles nos trazem muito essa maturidade. Legal. Eu queria falar uma coisa importante, antes só dessa fala, eu deixo você falar, Edson. Toda conversa que nós temos com adolescentes, nós professores e nós pais, nós estamos fazendo o quê? Trocando informação relevante. Estou falando em conversa, não estou falando em discussão e nem em briga. Toda conversa que você olha no olho e fala pouco, não é para falar muito, fala pouco, você está favorecendo 3 condições necessárias nessa fase da adolescência, que são funções que estão exacerbadas nessa fase, que é a memória de trabalho, que é fazer mesmo, operacional, e aí é bom chamar a atenção dos professores e dos pais a pensarem nisso, de pôr para fazer. A flexibilidade do pensamento, eu posso vagar, eu posso pensar, eu posso criar, eu posso imaginar, depois alguém vai me direcionando, me ajudando, mas eu posso expressar o que eu estou pensando. E a terceira, que é o raciocínio abstrato. Esse raciocinar, ter ideias, isso tudo. Quando eu trabalho essas 3 coisas nos jovens adolescentes, memória de trabalho, flexibilidade do pensamento e o raciocínio abstrato, eu estou pegando as funções mais exacerbadas nessa fase, estou conversando, trocando ideias para que ela torne-se mais moldado, mais preparado e com menos recompensa negativa. E não é tão difícil. Não é tão difícil. Então, o que nós precisamos parar de fazer nessa faixa etária é dar tudo pronto. E eu adoro ouvir nessa fase de pandemia, eu ouço as aulas do meu filho que está na adolescência, quando eles têm espaço para eles pensarem um pouco, não vem pronto, né? Ou que eles têm que criar uma nova história, ou que eles têm que modificar. Vou pegar um exemplo bem fácil. Quando você joga com uma faixa etária, ele tem que fazer uma paródia, você fez o que o cérebro precisava. Ele teve que executar, pôr a mão para acontecer, ele teve que mudar o pensamento, porque ele já tem uma letra pronta, ele teve que modificar, e ele teve que raciocinar, criando ideias de maneira abstrata. Pronto. E aí vem o professor, isso não pode usar, isso pode, esse é o tema, e você está o quê? Dando direcionamento. É mais simples do que a gente pensa. E olha que legal, né? Assim, só para a gente entender esse bate-papo maravilhoso, assim, né? O que a Larissa acabou de trazer é que o cérebro do adolescente, desde o começo, está na sua potencialidade máxima, mas acaba se perdendo, e eu vou aqui fazer uma analogia, gastando muita energia para todos os lados, justamente porque é uma fase de transição, e por isso é difícil se centrar. E o que ela está trazendo, né, nesses 3 aspectos é exatamente
são 3 aspectos para a gente olhar para eles e poder dizer, ó, então vamos cuidar desses 3, que não é nada muito elaborado, como ela mesmo disse, justamente para potencializar isso, né? Pegar essa mina que é, né, o cérebro do adolescente, do jovem, para, de fato, canalizar naquilo que ele acredite, naquilo que, né, que ele queira fazer. Então, é muito interessante. Aquela hora, na verdade, que você me interrompeu, eu só ia comentar da questão do neurônio espelho, né? Uma vez, numa palestra, eu escutei uma pessoa falando que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E é muito interessante, assim, né? Porque, primeiro, eu sou muito crítico no sentido de aceitar aquilo como verdade. E aí eu fui refletir sobre, né? E fui pensar sobre as pessoas que eu convivo, e é muito engraçado porque eu vi características tanto minha nelas quanto delas em mim. Então, isso é muito verdadeiro e acredito que é muito importante a gente saber disso. Por quê? Porque às vezes nós queremos ter transformação de comportamento ou mudança de hábito, até em assuntos que você, né, tem trazido agora, e eu estou convivendo com pessoas que não querem isso, né? Ou seja, eu estou, como você disse, percebendo como a minha adolescência tem as suas demandas e eu quero lidar melhor com isso, mas eu estou convivendo com quem não está nem aí e não quer. E aí, claro, por mais que a gente faça esforço, vai ser mais difícil. Ninguém está dizendo que é determinado, mas por causa do neurônio espelho, a gente tende a espelhar aqueles que estão próximos. Então, acho que isso é importante de trazer também, porque, querendo ou não, traz também para uma relação de conflito, né, Larissa, na adolescência, que é a questão da escolha de grupos, né? De eu estar aqui e eu achar que, poxa, olha, esse grupo aqui tá, até hoje foi legal, bacana, mas não tá mais, não encaixa mais, não rola para aquilo que eu quero agora, né? E romper um grupo para o adolescente é muito doído. Essa mudança tem que ser muito forte, ter um apoio familiar. Eu experimentando isso com os meus filhos, com meu filho, mudança de escola, mudança de grupo que às vezes acontece, situações, e a gente tem que estar ali fortalecendo, dizendo o porquê que não é tudo assim, como que é, porque assim, na cabeça do adolescente, ele deixa de ter uma amizade, não quer mais ser aquela e parte para outra, sem saber resolver. Ele fica no meio de uma situação muito extrema. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar ele tá imitando um outro grupo, por que ele quer fazer parte do outro grupo, porque ele está se espelhando em que tipo de pessoa, e sempre torcer para que esse espelhamento ele seja para criar boas oportunidades, não é? Porque que seja para criar boas oportunidades. E que bom que se aquela oportunidade daquele grupo não era boa, ele teve até um pouco de intuição de sair dela, não tem problema. Só que eu tenho que ter um respaldo de algum adulto nesse processo. E aí é interessante os pais estarem atentos nessa situação, porque o neurônio espelho está no auge, ele está imitando alguém que ele tem afinidade, ou que ele tem vinculação frequente. Agora, a gente querer que ele planeje essa ação, que é essa mudança de grupo, que ele tenha ideia de maneira equilibrada, isso não vai acontecer. Por isso temos nós fazendo esse papel. Eu gosto de uma fala que vários neurocientistas gostam de usar. Tem horas que nós, adultos, precisamos emprestar o nosso lobo frontal aos jovens adolescentes. Se a gente pudesse, tem hora que a gente emprestaria o nosso, que já está maturo, né, que já passou por todas essas experiências, que já consegue planejar e ele pudesse ter ação, mas a gente não pode fazer isso. Então, a gente vai acertando e errando e conversando para que isso vá se moldando de uma forma menos conflituosa. É uma fase ímpar, não é igual nenhuma outra fase, é uma fase que exige vigia. Então, para pais, vigiai. Para os filhos, cuidado com o que você acredita, né? Para os adolescentes, nem tudo que parece é. E troca ideia. Busca alguém com cérebro mais maduro para você confiar. Não precisa ser a mãe nem o pai. Às vezes é um tio, às vezes é um padrinho, às vezes é um professor, né? A gente é muito psicólogo de aluno. E a gente precisa ter alguém para a gente poder se abrir que não tem o mesmo cérebro da idade da gente. Vamos dizer assim, os verdadeiros mentores fazem tanta diferença, principalmente pela vulnerabilidade. Todas as pesquisas demonstram que a faixa etária em que os adolescentes buscam
autenticidade, identidade, tudo que possa mexer com a questão da próprio autoconhecimento, envolve droga, envolve bebida alcoólica, né? Envolve cigarros, envolve isso até mesmo para sentir prazer. Então, o quanto é importante nessa faixa, nessa idade, a gente tomar alguns cuidados, que alguns caminhos são sem volta. A gente que trabalha com jovem adolescente, vimos muitos se perderem achando que estava no controle, e você não sabe se o seu cérebro vai gostar da droga e nunca mais vai querer largar ela. Eu sempre falo isso. Eu posso ter um cérebro que ele crie disparos cerebrais de menos vício, mas tem uma porção de cérebros que pegam amor e nunca mais saem daquele vício. Porque a gente não sabe quais são os genes que prescrevem essa facilidade do cérebro reconhecer e adaptar ou não com a droga. Então, pode ter sido bom para um, legal, moderno, mas é um estrago para muitos. E 90% deles iniciaram nessa fase de adolescência para sentir feliz, para fazer parte do grupo, para sentir prazer. Não é preciso. Deu para passar a adolescência, a juventude, sem usar droga, vou falar para você. Quanto bom foi para minha saúde física, corporal, pele e tudo mais. Legal. Tem outra pergunta aqui, Larissa, olha, é de outro aluno nosso, achei muito interessante, e eu fico muito feliz, né, com a questão da verdade de cada um, né, de poder abrir um pouco da sua vida aqui, porque a gente está falando de ciência, de aprendizado, né, então, diz assim, ó, tem um problema com a dopamina, né, claro, até colocou entre aspas aí, é o único jeito que fico fora da tristeza profunda, né, que é quando vou à academia e eu odeio isso, né, colocou aí entre parênteses, né, odeio depender desse hormônio para ficar feliz. Algo a dizer sobre isso, né, professora? É uma fase, né? Eu peço para que ele vigie se não é preciso tomar medicação para aumentar a serotonina. Quando ela é muito constante abaixo da dopamina, é preciso, às vezes, tomar um antidepressivo, mesmo que seja leve, precisa ter um acompanhamento médico, porque a dopamina em baixa, ela é típica da idade, mas ela não é constante sensação de mal-estar. Ela é sensação de prazer baixo, mas você busca um outro caminho e você logo encontra. Agora, se ela é contínua, eu indico procurar uma ajuda profissional. Atividade física ajuda, o sol da manhã, primeiro sol da manhã, 15, 20 minutos, ajuda a produção de vitamina D e serotonina. E tem alguns ritmos musicais. A gente tem alguns ritmos musicais, hoje já é estudado, que baseado no tom que ele atua nas ondas cerebrais, eles causam uma sensação de prazer e aumento a liberação de dopamina. Inclusive, eu já tenho trabalhado com isso, estou patenteando algo nessa situação que a gente conseguiu criar uma música que traz a felicidade cerebralmente falando. A gente pode, Legal. no outro momento, a gente pode fazer, Edson, eu trago o músico que trabalha comigo nessa pesquisa e ele vai fazer o momento para eles sentirem esse prazer. Uau, perfeito, que legal. Ao vivo, nos treinamentos que eu tinha dado antes da pandemia, a gente fez, foram muitos meses de estudo e mais de anos eu querendo estruturar isso, mas é um ritmo cerebral da música que atua nas ondas do cérebro, alfa, beta e todas mais, e esse arranjo, que não é uma música em si, leva a liberar a serotonina e dopamina. O pessoal sai do treinamento muito gostoso, muito zen. A gente pode fazer isso com esses alunos aí, que estão nessa fase diferente da vida. Dá para fazer online, sim. Legal, muito legal. E é só para reforçar, né, como a Larissa falou, né, tudo que nós estamos trazendo aqui, né, à luz da ciência, de pesquisas, nada disso sobrepõe um profissional da área, né, para te orientar e para assistir, né? É igual quando eu gosto sempre de trazer, né, quando eu falo às vezes para o aluno sobre sentimentos de ansiedade, né, e do transtorno de ansiedade, né? Então, assim, às vezes a gente fala no sentido de cuidados e mecanismos que nós temos para cuidar dessa situação, mas, claro, jamais prescrevendo alguma coisa, né? Porque isso é do profissional mesmo. E, como eu disse, se eu vejo, até eu comentei, né, da minha história agora há pouco, de que
uma fase de estar deprimido virou, né, uma constância, e aí é a hora de eu, né, procurar uma ajuda profissional. Claro, no meu caso, eu já sou assistido, né, eu tenho, né, como eu disse, eu sou psicólogo, então se alguma coisa desajustasse, eu tenho certeza que ele seria o primeiro a sinalizar, né, o primeiro a dizer, olha, estou percebendo que isso está de maneira muito constante, né, vamos cuidar disso, dessa forma ou daquela, mas é só para deixar claro que esse bate-papo jamais, né, vai substituir isso. Eu indico os adolescentes que sentem essa melancolia, essa tristeza mais frequente, a pedir para os pais levarem psicólogo. É tão bom, gente, quando a gente tiver adolescente que estão em psicólogo, que estão em tratamento. Eu formei muitos psicólogos nesse Brasil, dei muito tempo aula de psicologia, e eu fico muito feliz quando eles têm público adolescente, porque é um pontapé na vida. Você dá um pontapé no que é ruim e aprende a lidar da melhor maneira. Então, eu acho que, se for o caso de quem fez a pergunta, buscar uma ajuda profissional, quiser indicações, eu dou, depois o professor Edson pode passar meu contato. Eu sempre fico muito, muito contente com quem se movimenta, e esse é o movimento. Mobiliza, entender. Por exemplo, pode ser, como que é o nome do menino que fez a pergunta? Pode ser que para ele a atividade física seja uma tortura, como é para mim. Para mim, atividade física, o cortisol vai lá em cima, porque eu não gosto. Em vez de ser prazeroso, o negócio é péssimo. Então, isso também é interessante a gente estar pensando, chamando a atenção para isso. Não é para todo mundo que a atividade física vai dar o prazer que se espera, entendeu? Uhum. Não, muito legal. Interessante, claro, né? Aqui a gente sempre abre leque para vários outros assuntos, né? A gente poderia falar de N, mas só para você assim, saber, na semana passada, claro, aí de maneira fechada, né? Não aqui no YouTube, para os nossos alunos, eu trabalhei com um sistema de regulação emocional, né? Que eu até comentei com eles, é algo que eu aprendi em São Paulo, um treinamento de mindfulness, né? Que no caso, eu fui nesse treinamento por causa da professora Larissa, né? Diga-se de passagem, que é do sistema exatamente de luta ou fuga, de recompensa e de acolhimento, né? Então, trabalhei um pouco com os alunos justamente para a gente entender que os três sistemas, eles são bons, né? Eles são necessários em determinadas circunstâncias, mas que, infelizmente, a gente não tem aquele letramento emocional, como eu comentei no começo, e por isso a gente não consegue, primeiro, a gente nem sabe, então fica na ignorância, e também a gente não consegue fazer uma leitura do nosso dia, tanto que a minha proposta foi, né, para os nossos alunos aqui, para a gente fazer um diário, né, e nesse diário tentar fazer a leitura do meu dia. Poxa, hoje eu percebi que naquele momento que minha irmã mais nova me irritou, eu só queria bater nela, né? Por exemplo, eu estava no sistema de luta-fuga, aquele momento em que eu estava no colo da minha mãe, eu estava no sistema de acolhimento, né? Então, ali era pura ocitocina, estava me sentindo seguro. Então, eu acho que como você disse, é isso, né? É nós começarmos, claro, em relação aos pais, a partir dessas conversas e aprendizado, mas a gente também, como instituição, de olhar para isso de maneira diferente, né? Até para entender essa completude que o nosso aluno é, que nós somos, né? E aí, entendendo a completude que eu, Edson, sou, eu consigo olhar para o aluno de maneira mesmo completa, e não, como você disse, como uma maquininha que só processa e vai lá e dá resultado, né? Não, super concordo. Eu tenho falado o seguinte: qual será o profissional do futuro? Aquele que tiver inteligência emocional. Ponto. Esse vai ser o profissional mais bem sucedido. Então, é preciso aprender a lidar com as emoções, sendo na adolescência, na juventude ou na vida adulta. A gente não falava tanto de emoção porque a gente não sabia. Hoje, com todos os aparelhos modernos de neuro, a gente consegue falar dela com mais propriedade. E desmistificar um pouco que existe um preconceito, né? Estou indo na psicóloga, ninguém pode saber. Nossa, toma um antidepressivo. Meu Deus, isso é passado. A geração dos nascidos de 80, 90 não podem ter esse preconceito. O mundo mudou. Para aqueles que nasceram antes, a gente até entende que era um pensamento diferente, porque era diferente. Mas, olha, não é. Nem tudo é porque você quer. A maior parte das coisas é porque é uma química cerebral. É um desarranjo de uma estrutura, assim como é uma pressão alta, assim como é uma dor de cabeça, assim como é uma má digestão. Tem várias coisas que interferem nessa.
Então, precisamos prestar atenção nisso. Isso, e nesse sentido eu falo para as pessoas, eu gosto muito da ideia da psicologia positiva. Você pode, né, quem entende do assunto pode até não gostar da vertente, mas quando ali no começo, né, década de 80, 90, ela traz a ideia da psicologia usada para as nossas virtudes, né, para potencializar aquilo que a gente tem de bom, eu acho que ajuda, né, pelo menos é a minha leitura, eu acho que ajuda a desmistificar isso, porque nas minhas sessões lá de segunda, né, que eu faço, eu percebo exatamente isso, que, claro, além de dar conta de várias coisas que eu preciso e quero, né, claro, é um querer, mas também eu percebo algumas coisas sendo potencializadas em relação a virtudes, a características, justamente porque eu estou ali, né, porque provoca esse auto... Você, né? Você Exato, né? Exato, né, e leva para esse momento, né, de autoconhecimento, e a gente tem várias etapas, uma reflexão como essa que nós estamos fazendo aqui é para isso, né? Eu acho que cada um, de certa forma, se olha e vai fazendo a leitura do que nós estamos falando. Nós temos, né, às vezes, uma boa conversa também nos ajuda, mas, olha, eu posso dizer por experiência própria, assim, nada se compara à experiência, né, dali do profissional, até mesmo para te ajudar a nos olhar para os pontos cegos, né? E observar muita coisa que está influenciando muito na sua vida e você ainda não olhou para ela. E aí, eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que para a gente encerrar assim, de uma maneira agradável, eu digo que é entender que o cérebro em mutação está na adolescência. Então, se ele está em adolescência, ele não é um cérebro de adulto, ele é um cérebro que precisa ser amparado e moldado por um adulto. Seja o pai, a mãe, educadores, ou quem está mais frequentemente perto desse adolescente. Porque aí a vida vai ficar mais leve, né? Vai dar mais sentido, vai ser mais fácil. E aquele atraso, né? Ai, atrasei para chegar na escola, ai, perdi uma informação, passa a não ter aquele grande peso, porque você sabe ajudar ele a contornar. Vai ter peso, sim. Ele atrasar para chegar na escola, né? Nessa fase, não, mas ele não acordou na hora da aula, a nota não era o que esperava, não teve aprovação no vestibular, para ele é igual a conta bancária negativa dos pais. O peso é o mesmo, é uma pressão. Mas que aí ele vai aprendendo a como sair dessa, como lidar com isso. Legal. Tem uma última colocação ali de aluno, na verdade não é pergunta, mas é algo que nós aqui no colégio estamos desenvolvendo, estamos desenvolvendo, que é exatamente ter essas coisas mais claras, como você disse agora há pouco, para os pais, né? Justamente por quê? Para que eles possam ajudar nessa assimilação e consigam fazer essa leitura, porque como você mesmo disse, foi uma geração que não foi preparada para fazer essa leitura, até mesmo porque não recebeu essa leitura. Então, você exigir que alguém faça malabarismo sem nunca ter segurado uma bolinha, né? Então, assim, é algo que nós também estamos desenvolvendo, claro, esperamos que o máximo de pais possam assistir depois, né, aqueles que não estão acompanhando agora, mas é um processo que nós percebemos também que temos, né, que fazer quanto profissionais para ajudar os dois lados, né, para ser completo aí. Exatamente. Eu acho que dá para a gente somar sempre, né? Somar na vida de todo mundo. Legal. Eu adorei, mais uma vez. Eu sempre acho que dá para agregar. São sementinhas, né, Edson? Sim, eu queria, né, para a gente fechar aqui, agradecer em nome do Colégio Nobel, né, em nome do Sistema Nobel Pro, mais uma vez, a professora doutora Larissa Renata, é uma mulher, né, incrível e sempre uma profissional, né, também, e sempre está aqui assim, para esclarecer fatos, para nos ajudar, para nos orientar. Então, fica aí o meu convite, né, para você, a partir de agora, seguir o trabalho dela, né? Eu vejo que a professora Larissa tem postado muita coisa no Instagram, coisas relevantes, conteúdo, né, coisas que nós podemos nos alimentar mesmo, né? O Instagram da professora Larissa é Larissa Renata, Larissa.Renata, agora não fugiu, direto Larissa Renata. Tem dois A, Larissa Renata. Larissa A. Renata. Tudo bem? Mas se você quiser, né, claro, entrando em contato conosco do Nobel também, qual é o contato mesmo da Larissa? E aí, se você quiser, né, manda um direct para ela é extremamente solista, vai
né, vai te ouvir, vai te atender, né, no sentido das suas necessidades, ou vai te orientar para aquilo que você, né, precisa. Então, mais uma vez, professora Larissa, muito obrigado por esse carinho sempre e por essa disposição e por trazer, né, e colocar a luz, né, a luz da ciência que nós estamos precisando tanto de conhecimento ao dispor dos nossos alunos e da comunidade também. Eu que agradeço. Fico muito feliz em ajudar, agregar. Me faz muito bem, acho que mais do que quem está ouvindo. Falar para mim é uma missão de vida mesmo. Eu agradeço, Edson, a tua disposição. Vamos aí, eu sugiro mais uns temas para você, a gente vai criando. Sim, exatamente, exatamente. Para vocês verem, né, como a professora Larissa é comprometida. Na última conversa, ela me mandou um recado ali e me sugeriu 5 temas, assim, eu achei, né, isso o máximo, mostra mesmo todo esse profissionalismo e a preocupação mesmo com os nossos alunos e com todo mundo também. Então, muito obrigado mais uma vez, encerramos por aqui, né, obrigado por todas as pessoas que nos acompanharam, né, por mais de 50 pessoas aí que se mantiveram conosco. E aí depois, com certeza, isso vai chegar para muito mais gente. Então, obrigado mais uma vez e até mais, Larissa e todos que nos acompanham. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau.